O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Ronaldo, reverendíssimo pároco desta nossa paróquia Nossa Senhora das Dores e digníssimo reitor do Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus. Queridos irmãos e irmãs e a todos os que nos ouvem pela nossa Rádio Diocesana Sintonia do Vale 98.9 FM. Nós estamos nesse período muito importante para a vida da igreja, que é chamado Advento. É o tempo de preparação, de espera. Por isso, as igrejas são ornamentadas com a coroa do Advento. Coroa verde, sinal da espera. Nós estamos esperando o nosso Senhor, o nosso Salvador que vem. A coroa redonda, porque a nossa oração é para tocar o coração de um Deus que veio para salvar toda a humanidade, né? Todo o mundo. Por isso a coroa arredondada. A nossa oração é pela conversão e para a espera daquele Senhor que vem para salvar toda a humanidade, pela conversão do mundo inteiro. A primeira vela, porque são 4 semanas. Então, a palavra de Deus nos é anunciada, nós rezamos, nós nos preparamos com a novena de Natal, com uma boa confissão, uma confissão bem feita. Então, são passos que a gente vai dando: a confissão, a novena de Natal, a meditação da palavra de Deus, as orações que fazemos cotidianas, as missas que nós participamos. Então, é uma fé dinâmica, é uma fé que tem a sua progressão. Então, a primeira semana, a segunda semana, a figura dos profetas, como hoje na primeira leitura, o profeta Isaías, ele profetiza de um mundo aonde as coisas serão harmônicas. E aonde existe harmonia, aonde existe o amor, aonde existe a harmonia e o amor, Deus está. No coração daqueles que acolhem a palavra de Deus, no coração daqueles que vivem segundo a vontade de Deus, há a ação da graça de Deus, há essa harmonia. Mas essa harmonia não é só para ser vivida dentro dos nossos corações, mas é para ser vivida na nossa família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, dentro das comunidades, enfim, aonde nós vamos, Deus está dentro de nós. Então, o mundo vai se tornando harmonioso. E quando, claro, a gente liga a televisão, o rádio, entra na internet, a gente vê falando das guerras, não só essas que acontecem hoje, mas de todas, em todo o tempo da história da humanidade. Então nós percebemos que a profecia de Isaías, ela precisa ser proclamada todas as vezes, em todos os dias, para que nós possamos trabalhar
para que nós possamos esperar. Mas esta palavra esperar não é uma espera passiva, é uma espera operosa. Nós trabalhamos para que haja a paz, nós rezamos pela paz, nos nossos relacionamentos, na forma da gente conversar, tratar, lidar com as pessoas. Claro que ninguém vai se despersonalizar, não é isso que Deus quer de nós. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gênio, cada um tem a sua personalidade, mas nós temos algo que é maior, que é a vontade de Deus em nossa vida, e a tudo isso o advento nos prepara. Nós precisamos viver no mundo melhor, nós precisamos construir esse mundo melhor, e isso a palavra de Deus nos anuncia. Por isso no Evangelho, o Evangelho que nos foi proclamado de Lucas, Jesus exulta no Espírito Santo, e ele diz a Deus: Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque as maravilhas que o Senhor tem preparado, o Senhor esconde das pessoas arrogantes, das pessoas orgulhosas, das pessoas que neste mundo são grandes, mas que diante de vós não são nada, das pessoas que vivem apenas para os bens materiais. De todas essas pessoas, Deus escondeu a sua vontade, a sua verdade. E a quem Ele revela? Revela aos pequenos, revela àqueles que sabem que Deus é o sentido da nossa vida, que sem Deus nós não somos nada, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos compreender que Deus é o nosso Criador, que Ele nos deu tudo e que sem Deus nós nada somos. E quantas pessoas não compreendem essas realidades? Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Quantas pessoas vivem como se o mundo fosse governado pelo caos, pela violência, pelo ódio, pela intolerância? Não, Deus tem o mundo em suas mãos. Mas alguém vai perguntar: mas se Deus tem o mundo em suas mãos, por que existe tanta confusão? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? Porque embora Deus tenha o mundo em suas mãos, Ele nos criou em liberdade, Ele nos respeita. Muitas vezes nós não nos respeitamos uns aos outros, muitas vezes nós não respeitamos a natureza, não respeitamos as opiniões diferentes, não respeitamos nem a Deus, mas Ele nos respeita e Ele nos dá a liberdade para que a gente possa orientar a nossa vida para o bem. Mas é possível que essa vida seja orientada para o mal. Basta a gente sair um pouco nas ruas e ver tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, tantas coisas que não agradam a Deus. Mas Deus continua dando para nós a liberdade, para que cada um possa formar a sua vida com uma consciência livre, orientada para o bem, que no fundo é o próprio Deus. Por isso Jesus, Ele vai dizer, depois de uma forma reservada aos discípulos: felizes os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem, porque muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver, desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. E o que é que muitos profetas desejaram ver e ouvir e que isso não lhes foi concedido? Os discípulos podiam conviver, podiam tocar no próprio Deus e Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também temos essa graça, porque a cada Santa Missa nós ouvimos o próprio Jesus nos falando no Evangelho. É Ele quem fala. Por isso que a gente, antes de cada Evangelho ser proclamado, nós dizemos aleluia, aleluia. Quer dizer, nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra, que é uma palavra de libertação, que é uma palavra de cura, que é uma palavra de renovação de vida, vai transformar a nossa vida. Claro, sempre dentro dessa perspectiva: se eu acolho o Senhor que vem ao nosso encontro, Ele realiza em nós a sua vontade, mas se faz necessário que nós o acolhamos. Deus não vai fazer nada em nossa vida que a gente não permita.
Quantas vezes nós queremos que as pessoas se convertam na base da pancada, na base da obrigação? Deus não age assim. Deus respeita profundamente a nossa liberdade. Porque se Ele nos forçasse, não teria nenhum sentido, seríamos como marionetes, como bonecos. A liberdade que Ele nos concedeu, ela é forjada na sua graça. Por isso, assim como os discípulos contemplaram o Deus da vida, que é o próprio Senhor, que nós, nesta Santa Missa, ouvindo sua palavra e o recebendo na Eucaristia, possamos também, como Ele, exultar no Espírito Santo. Proclamar e profetizar, como Isaías, um mundo novo de justiça, de liberdade, de amor e de paz. E que Cristo continue reinando em nossos corações e possa reinar no coração de toda criatura. Amém.